Outra comparação. Mais uma? Outra comparação, ela vai surgir. Vamos lá. Tá aqui o Corinthians. Certo. Cássio, o Maicon vai ficar, certo? Yuri Alberto vai ficar, tem Renato Augusto, tem Paulinho voltando, tem o Balbuena que fica pelo menos aí até o meio do ano, ainda vamos ver essa situação. É um time forte, hein? A gente tava falando aqui outro dia, é um time forte. Sim. E aí, o que a gente fez? A gente foi buscar lá o último título brasileiro do Corinthians. Foi buscar o último título brasileiro do Corinthians, que foi em 2017. Porque ontem chegamos a flertar aqui com esse assunto, mas a gente não casou com o assunto. Qual que foi? Pô, esse Corinthians aí é o mais forte em muito tempo aí. A gente começou a buscar em muito tempo, paramos ali em 2017. Esse Corinthians de 2023, ô Rafael Prado, você tá aqui me olhando essa cara, tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos. Esse Corinthians de 2023 é mais forte que o de 17? Critérios voláteis ou... Então, é isso que eu tô falando. Eu pensei no critério agora, William. Tem algum critério? Eu acho engraçado aqui que toda vez que vem um comparativo, vocês pedem critério e a primeira coisa que vocês derrubam na análise é o critério. Não, porque vocês pedem critério. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. A gente já vai chegar lá, mas por exemplo, tem o Rodriguinho, o que foi o Rodriguinho que é como jogador, e o Rodriguinho dessa temporada. É isso que eu ia falar. Muito bem. Os nomes de 23 são nomes que causam... tem que fazer? Um impacto maior no primeiro momento quando você olha. 23 é um impacto maior. Agora, os de 17, se pensar no que eles jogaram naquele ano, alguns jogaram acima do que já jogaram em outros momentos. Tem uma coisa curiosa também, porque é o seguinte, a gente olhando o começo de temporada, se a gente for olhar o começo de temporada de 2017, o Rodriguinho era o Ruindriguinho, lembra? O Jô era uma dúvida danada. Ih, esse Jô aí, não sei não. O titular era o Casim, bicho. Ele chegou com o titular era o Casim. Meia boca, né? Exatamente. O Romero era... Romero? O que é esse Romero aí? Entendeu? Eu gosto. E esses caras cresceram. O Arana não era o Arana que a gente sabe que no que se tornou. Hoje tá lá no Atlético Mineiro. Então... É bom a gente atentar que no começo do ano também se olhava esses nomes. Agora, com a obra terminada, a gente sabe que tem uma outra situação, né, William? Que vai sempre pesar a favor de quem já testou e aprovou. No caso de 17, é um time campeão. Agora, desculpa, mas olha só. Tem uma outra diferença esse Corinthians de 23 é um Corinthians que você olha... E você não tem interrogação em ninguém. Ali no começo do ano você tinha. Só que o de 2023 você não tem. Há uma diferença aí de 6 anos. Faz a média de idade do time de 23 pro 17. Principalmente a gente olhando ali o Cássio, o Fagner e o Balbuena. Média de idade tem que ser levada em conta aí. Sem dúvida nenhuma. A diferença é gritante. Porque eu tô na dúvida se me apego ao momento de cada momento atual. O critério de cada um. O momento Marcelo, do jogador. eu vou deixar o critério livre aqui, tá bom? Para várias análises, sortidas, divertidas e tal. Então eu vou fazer o seguinte, critério livre, analisem à vontade aí que a gente vai ter no print vai ter os critérios de cada um? Não vai ter. Eu vou tirar o celular. Você tá preocupado com duas coisas. Eu vou tirar o celular de você. Você tá olhando as redes sociais. O programa tá no ar aqui, Os gente. treinadores, no estágio, né, que o Caio pegou, os treinadores são muito parecidos. Isso é verdade. Um cenário muito parecido com E até acho que o Lázaro tem potencial para ser melhor. Agora, o que o Brenner está preocupado com duas coisas que jamais deveria se preocupar: coerência e print. O Brenner te fala não tô preocupado. Esqueça a coerência, esqueça o print, principalmente. Senão você não vai conseguir se soltar. É porque eu sou o cara da Libertadores antigas. Eu gosto da Bilogo. Cara, presta atenção. Para de mexer no celular. Presta atenção. Você é meu rival. Você não pode adotar o Brenner como desafeto. É verdade. Pô, tá certo. Então, Pratos, vamos lá. Pode explicar seus critérios, sua análise. Não é um grupo, já sai votando assim? Oi? Já sai votando? É uma análise geral, não precisa ser uma votação. Que nem foi uma análise de 23, geral. Os nomes me chamam mais a atenção. Com essas coisas. Fica à vontade, fica leve que é uma água. Não, muito mais leve. Fica tranquilo, fica numa boa. Os 23, os nomes chamam mais atenção. Agora, de 17 tem a favor, obviamente, de um time que foi testado e aprovado. Ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro. Mas a gente vai votar um por um? Da maneira que venceu. É isso que eu fiquei em dúvida. Não tem saber qual time é melhor? Acho que de nome o 23. O de 23 eu acho que tem potencial para jogar mais que o de 17. Eu acho melhor que o caso de 23. O Fagner isso eu tenho dúvida. O Cássio tenho dúvida. Eu acho melhor que o Fagner. O Fagner eu concordo. Balbuena, eu acho melhor o de 17 do que o de 23. Esses jogadores eu concordo. O Cássio não concordo tanto. Acho que o nível do Cássio não caiu assim. Pelo contrário, o Cássio no 2022... Melhorou. O Cássio foi bola de prata agora em 2022, né? O Cássio foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que ele era mais decisivo, fisicamente. Ele continua decisivo. Continua decisivo, mas eu acho que ele... Mas levando em consideração que esses jogadores envelheceram. Pra você, os jogadores... Mas assim, é conversa de louco, porque a gente tá discutindo o Cássio. Agora se descobriu. O Cássio com o Cássio? Mas você acha que tem alguém normal? Corinthians com Corinthians.
Não, é só Isso define um critério de ética. Cássio, o Fagner, o Balbuena e o Michael. Coisa de louco isso aqui. Nós estamos Zé discutindo Elias por Cássio Zé com Elias. Cássio. Nós estamos discutindo Cássio com Cássio. Você pode definir, por favor. Chega na hora da entrevista e pergunta Zé Elias por Zé Elias. Daqui a pouco nós vamos falar do Fagner com o Fagner. Eu já falei, isso, o Fagner de com o 17 é melhor. Exatamente, são duas Michael opções. com o Michael. Um mais novo, outro mais velho, um mais experiente, menos experiente. É isso aí. Mas o Fagner caiu bem de produção. Nesse período Aí, William, pra mim, pra te ajudar, não sei se te ajuda em alguma coisa também. A última coisa que vocês fazem aqui é me ajudar. O vamos. 23, A ideia não vai te ajudar. os de 23, o de 23 venceria pra mim. Você sabe Na disso. comparação, Rodriguinho, Renato Augusto. Na comparação, Jô e Yuri Alberto. Por mais que o Jô, em 2017, talvez tenha vivido o melhor ano da carreira. Como é que é? Pensando em Você vai de Yuri Alberto? Yuri Alberto e Renato Augusto. E o Vera. Os 3 e 23 que venceriam pra mim, em relação aos 17. Então você prefere o time de 17. Sim, acho que tá à frente. Pensou, porque... hein, filho? Não, é isso. porque venceu Se você já, escolheu né? 3 de 2023, 2017 é o melhor pra você. Não, é que alguns já estão destacados ali. Como Por exemplo, destacados já tem como? 4 jogadores iguais ali. Então, o destaque é porque... Mas é pra igual. comparar um jogador igual com um jogador igual o Zé Elias quer fazer? Não é cara... Pode. No teu critério pra definir qual time é melhor, na sua opinião, você vai olhar e vai falar, bom, eu achava que o Cássio de 17 é melhor que esse. Eu achava que o Fagner de 17 é melhor que esse. Aliás, os dois foram pra Copa de 18, né? Eu achava que o Balbuena era melhor que esse. Aí, acho que esse Maicon agora é melhor que aquele. Mas assim, é a isso, gente- é uma assim, análise. mas não sei porque tem que discutir, é o cara que vai jogar mesmo. Mas envelheceu, já não tem mais o mas mesmo pique, talvez não seja mais a mesma fase. Tem isso, Não. né? Por Fala, exemplo... Gil, Ah, Arana e Fábio Santos. Arana, ah. Gabriel e Fausto Vera, pode colocar os dois no mesmo time. Pra mim tá bom. Zé. Não é não. Tem que escolher um outro. Tem que escolher um outro. Vera. Rapaz, eu acho que o Vera é melhor do que o Gabriel. Vera. Embora eu goste bastante do Gabriel nesse momento aí. Também, e acho que no Inter era Rodriguinho bom. e Renato Augusto, pode colocar os dois no mesmo time também. Não, Zé. Renato Augusto é um jogador, nessa época o Rodriguinho jogou muito. Nessa época o Rodriguinho jogou muito. E o Rodriguinho Carille, foi o e ano da vida do Rodriguinho. E foi quando o Carille colocou o Rodriguinho mais próximo do Jô, né? E o Jadson segurou um pouquinho mais. Brilhou, Rodriguinho. Mas eu gosto mais do Renato Augusto, acho mais Como jogador. vocês diziam, ele pisava Mais na área. jogador. Jadson e Juliano, Romero Jadson. Romero e Roger Guedes. Rapaz. Esse Romero de 17 era fundamental nesse time do Fundamental, e pode Carille. ser muito importante em 23. Trabalho de formiguinha. Romero. Jô e Yuri Alberto. Aí é carreira, né? Ah, bom, aí o Jô tem vantagem. Aí eu tô acho com que é o vocês, Jô. se for esse daí o Eu critério. não posso analisar o Jô de hoje que tá no Ceará com o Jô de... Sim, Eu acho que o mais difícil, mais difícil não, né? Cássio contra Cássio. Não. Não é nem que é difícil, eu acho que é extremamente desigual, não dá nem pra conversar, são os treinadores, porque o Lázaro não tem nada ainda. Ele não escreveu nenhuma página ainda. Muito Sim, pouco. o Bubu Vai tem razão lá. quando ele falou Não, que o Carille. o Carille Mas o 17 era, eu acho que tem comparação com o Lázaro que vai começar em 23. Que não tinha nenhuma Isso sim. página escrita também. Era um o Carille, profissional tricampeão que tinha paulista, história no campeão clube, mas brasileiro. auxiliar sempre, foi um treinador. O investimento no time de hoje é muito maior Muito do maior. que foi o investimento Isso é verdade, daquele. é verdade. Que era um Corinthians Isso é desmontado. Expectativa aí, hein? A expectativa, concordo. Aquele foi campeão brasileiro, então posso mudar meu voto no final da temporada de acordo com o que esse fizer nessa, mas o meu voto é no time campeão brasileiro. Todo mundo? 2017. Todos os jogadores? Não. Não, mas... Quem você mudaria ali? O que que tá melhor no Corinthians de agora, então? Vamos lá. Renato Augusto, O Vera. Renato Augusto, eu sou muito fã do Renato Augusto, cara. O Renato Todos Augusto joga somos. demais, cara. O Renato Augusto, pra mim, acho que eu colocaria em qualquer time da história do clube, se bobear. O Yuri Alberto, acho que eu com certeza, a Vera e Renato Augusto do time de 23, pra mim, jogariam em 17. Então, só que O o Yuri Alberto, o Jô de o Jô 17. foi muito O Jô bem de 17, pra mim, foi o melhor jogador do país. Pode ser, mas pra assim, mim, assim, é questão então de jogador, né? Eu acho que se o Yuri Alberto fosse o centroavante do Corinthians de 17, eu acho que ele também faria bastante barulho. Entendeu? Eu gosto, questão de jogador. Tecnicamente, eu acho o Yuri Alberto melhor que o Jô, mas eu acho que a temporada do Jô de 2017 foi sim. Temporada foi. Temporada sim, foi enorme. Sensacional. Enorme. O Renato Augusto, acho que o Jadson Já de show. também jogaria, o Gabriel eu não colocaria. Devagar. Jadson jogou demais esse ano aí também. Jogou demais, cara. Jogou Foi um demais. jogador muito bom. Era jogou chato demais. pra jogar. Joguei contra ele na época do Santos. Time bom jogador. Pensava muito rápido com a bola. Bom jogador. Foi bom muito jogador mesmo. E aí, Bubu? Bom, eu naquela linha de comparar 17 com 23 na média de idade, quase todo time de 17 pra mim é superior. As exceções pra mim são o Renato Augusto, pela qualidade técnica, jogador de
Copa do Mundo, né, tal. O Vera, que eu acho muito bom jogador, eu digo aqui que ele é todo campista. Além da qualidade dele, ele é muito versátil, pode atuar em várias funções na meiuca. E eu faria essa ressalva do Yuri Alberto. Respeito muito o trabalho que o Jô fez em 2017, mas eu gosto mais, acho um jogador mais completo, mais refinado. Eu acho que o Yuri Alberto, se estivesse em 2017, o Rodriguinho foi bem, tal, mas eu prefiro o Renato Augusto, entendeu? O Jô foi muito bem em 2017, mas eu prefiro o Yuri Alberto. Eu faria essas 3 ressalvas, 3 colocações de jogadores de 23 em 17. Muito bem, muito bem. Então, coloca a tela aí de novo, vai, só para dar uma arrematada aí nesse assunto, vai. Coloca a tela com os dois, então, que aí o pessoal foi mais para 2017 aqui. Então, acho que foi meio que, até por uma questão de idade, é o Cássio, o Fagner e o Balbuena de 2017, certo? Sim. Sim. Por aí, questão de idade, né? O Arana é indiscutível. O Arana é indiscutível. Ali a gente vai de Pablo ou Gil? Só fiquei nessa dúvida aqui. A gente ia de Pablo, pelo que ele jogou em 2017, porque o Gil, pra mim, já não tá no auge dele. A mim, Pablo também. A gente tem que levar... olha a gente usando critério aqui, finalmente, hein? Então, o Gil, questão da idade. Ou seja, não tá boa a votação. Tá bom, Gabriel e Fausto Vera, a gente foi de Fausto Vera, né? Fausto Vera. Sim. O Michael, a gente foi com o Michael de 17 também, por uma questão de idade. Sim, que nem ficou até o final do campeonato. Exatamente. Saiu no meio do campeonato. Vamos de Renato Augusto pela história do Renato Augusto, pelo jogador que ele é, enfim, comparativo, por mais que o Rodriguinho tenha arrebentado ali. Vamos de Jadson, sim, né? Porque eu com o Juliano, com o Romero da Jadson. O Juliano até perdeu a titularidade do time do Corinthians e tal. Eu vou no Romero e no Roger Guedes. Eu também vou no Romero. Todo mundo foi. Romero e Roger Guedes. E o Gil e o Yuri Alberto, por tudo que representou o Gil. O Gil era o melhor cara do time, o cara do campeonato, o cara da temporada. Não dá pra tirar um cara do... Concordo, mas o Bubu falou uma coisa importante. Se fosse o Yuri Alberto ali em 2017, possivelmente